Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Olha mesmo, vamos resolver questões de português. Vou colocar aqui o material da banca IDECAM, tá? Vamos colocar, veja aqui o material. O material, inclusive, você pode pegar na descrição do vídeo, tá? Aqui, logo aqui, você só é clicar e terá acesso ao material. Então, vamos lá. Olha mesmo. As questões de 2025 presentes neste material, elas foram extraídas de um concurso do estado do Ceará. Inclusive, o edital, o conteúdo solicitado no edital é igual, né? Parecido. Poucos tópicos, pouquíssimos tópicos diferentes. Com relação aos conteúdos listados, solicitados no edital da Secretaria da Educação da Paraíba e da Prefeitura Municipal de João Pessoa, muitas pessoas me perguntaram, professora, os conteúdos são iguais? São, e eu vou explicar o porquê. No edital da Prefeitura Municipal de João Pessoa, não foram listados os seguintes conteúdos: figuras de linguagem, semântica e tipos textuais, que estão presentes aqui, ó. Mas por que os conteúdos não são diferentes? Porque figuras de linguagem, semântica e tipos textuais são conteúdos de compreensão e interpretação textual que estão nos dois editais. Beleza? Vamos lá. Olha mesmo. O que realmente a banca quer saber é isso aqui. Mas aqui, lógico, ela vai contextualizar, ela costuma fazer isso. Só que o que está aqui você já deve saber antes da prova, não é? Olha mesmo. O mais novo acordo ortográfico da língua portuguesa, aprovado em 1990, mas cuja implantação no Brasil só começou em 2009, ou seja, não é tão novo assim, né? Já é um adolescente, não é? Alterou as regras do uso do hífen em palavras compostas. Sabendo disso, assinala abaixo a única das alternativas cuja palavra em destaque está grafada adequadamente ao que pede o referido acordo, então, que é a certa. Então, nós vamos olhar as palavras destacadas aqui, não precisa ler o resto, tá? Então, veja bem, autoavaliação, uma palavra composta, não é? Inclusive por justaposição, porque não há perda, não é? De letra ou perda fonética. Vamos lá. Veja que o primeiro elemento terminou com uma vogal. O segundo elemento começou com uma vogal distinta. Veja, quando isso ocorrer, vogais diferentes, distintas, elas se atraem. É um caso de amor. Não há hífen. Elas ficam juntinhas, tá? Então, isso aqui está errado. Da mesma forma, acontece com antiaéreo. E a. Quando as vogais forem distintas, elas se atraem. Quando elas forem iguais, elas se repelem. Por exemplo, anti-inflamatório. Ó, iguais. Aí tem que ter o hífen. Beleza? Então, vamos lá. Está errado. O que acontece também aqui com semi aberto, não tem o hífen. Elas ficam juntas, esses dois elementos, tá?
Agora, anti-higiênico começa com H, então tem que ter o hífen. Letra D. Chamar a atenção de sub-humano pode ser assim ou sub-humano. Ambas as grafias estão corretas. Beleza? Vamos para o 2. Analisando a estrutura morfossintática do período, podemos classificá-lo como, e meus olhos fazem curvas, né? Eu já estou verificando aqui de maneira bem rápida o que está sendo solicitado. Vamos lá. Um período simples com predicado verbal. Veja bem. O que é um período simples? É quando tem apenas uma oração. E esta oração vai ser chamada de oração absoluta, porque ela é reinante. Como é que a gente sabe a quantidade de orações? Temos que contar os verbos. Lembrar que quando houver uma locução verbal, vai contar apenas uma oração. Então, sua crítica ao modelo de democracia é, então, o verbo ser no presente do indicativo. É uma das mais radicais que existem. Outro verbo aqui. Então, isso é um período composto. Porque um período composto é quando nós temos duas ou mais orações, ou seja, o período, não é? Então, letra A está errada, letra D está errada, tá? E aqui eu tenho o famoso que. E na letra B diz que é subordinada adjetiva e na letra C subordinada substantiva. Então, o que é que você vai fazer? Você vai verificar qual a classe gramatical desse que. Olha, duas coisinhas. Vamos dividir aqui, ó, antes do elemento coesivo. Veja, este que aponta para este nome, não é? Mais radicais, as quais existem. Veja que o verbo aqui está no plural. Então, quando que ele puder ser substituído por o qual, a qual, os quais e as quais, é um pronome relativo. E sendo um pronome relativo, ele vai se referir a algo dito anteriormente. E vai se referir a um nome, jamais a um verbo. Então, esse que é um pronome relativo, ou seja, é a classe gramatical dele, isso é morfologia, tá? É a classe gramatical dele. E toda vez que o que introduzir uma oração e ele for um pronome relativo, só pode ser uma oração subordinada adjetiva, tá? As orações subordinadas adjetivas, há dois tipos. Ela pode ser subordinada adjetiva, ela pode ser restritiva ou explicativa, tá? Veja bem, restritiva, restringe o sentido, delimita o sentido. Explicativa, generaliza o sentido. Restritiva, vem sem vírgula ou vírgulas. Explicativa, com vírgula ou vírgulas. Ou seja, quando ela estiver intercalada,
ela vem com um par de vírgula. Olha aqui. Esta oração aqui, está no final. Percebe? No final. Então, ó, veja que antes dela não há vírgula. Então, ela é o quê? Restritiva. Exatamente. Letra B. Professor, é um exemplo de subordinada, substantiva, predicativa. O importante importante é que você seja feliz. Letra feia, não é, gente? Mas é isso mesmo. Olha mesmo. O importante é que você seja feliz. O elemento coesivo está aqui, ó. Eu vou dividir aqui. Veja que esta oração aqui, ó, eu posso trocar por isto ou isso. O importante é isto. Significa dizer que esse que é uma conjunção integrante. E toda vez que o que for uma conjunção integrante, a oração vai ser subordinada substantiva. E a oração subordinada substantiva vai exercer função sintática. 6 funções sintáticas. Pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e função de predicativo ou de aposto. Para você saber a função sintática da oração subordinada substantiva, você vai analisar a oração principal. O que é a oração principal? A oração principal, ela não vai apresentar o elemento coesivo, tá? E a outra oração é dependente, é uma relação de dependência, sobretudo sintática. Então, veja bem, vou fazer a análise sintática desta oração aqui. E toda vez que a gente vai fazer uma análise sintática, a gente destaca o verbo. Eu vou perguntar, o que é o importante? O importante é sujeito. E aqui eu tenho um verbo de ligação. E toda vez que a gente tem um verbo de ligação, obrigatoriamente a gente tem que ter um predicativo do sujeito. Portanto, esta oração aqui, ó, esta oração aqui exerce a função sintática de quê? De predicativo. É uma oração subordinada substantiva predicativa. Beleza? Então, vamos lá. Letra B é a nossa resposta. Toda vez que o pronome relativo, estiver introduzindo uma oração, ela só pode ser subordinada adjetiva. Não há vírgula, então é restritiva. Caso se colocássemos uma vírgula aqui, ela passaria a ser o quê? Explicativa. Ou seja, mudaria apenas o sentido, mas estaria correta gramaticalmente. Então, vamos à questão 3. Olha mesmo. Uma das principais dificuldades ortográficas do português é gerada pela representação gráfica dos sons de S. Quando fala som, é o quê? Fonema. Esse S pode ter som de S, pode ter som de Z, por exemplo. Sabendo disso, assinale a única alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente. Eu sempre gostei de assistir a
filmes, um problema de regência aqui, tá? Mas não é isso que a gente está trabalhando. Porque o verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, é um verbo transitivo indireto, pede a preposição a, tá? Eu sempre gostei, não é este o problema, está falando de ortografia, tá? É uma questão de regência. Filme de suspense, ó, tem uma consoante aqui, teria que ser o quê? S. Está errado. Com minha namorada, adoro assustá-la em algumas cenas. Tudo aqui, certo. O que está errado é o quê? Suspense. Meu filho, peço que você sempre fique atento aos conselhos. Ó, a consoante aqui, S. Errado. De seu pai. Conselhos, né? A palavra está errada. No começo do ano, soube sobre o sumiço. Sumiço é com cedilha. Então, errado. Todos os pais, sem exceção, pedem que Deus abençoe seus filhos, tudo certinho. Letra D de Deus. Vamos lá. O que os novos, olha mesmo, gente, esta palavra aqui, ela está grafada de forma errada. Não é sobre isso que a questão vai pedir, mas eu tenho que dizer que está errada. É a palavra, ó, Nobel, né? Prêmio Nobel, né? É uma palavra oxítona. A sílaba tônica está aqui, da mesma forma de papel. Ó, papéis. Este acento tem que ser aqui, ó, não aqui. Tá? Mas não é sobre isso a questão. Tá? Mas eu particularmente, eu acho um absurdo apresentar erro gramatical no enunciado de uma prova, não é? Mas tudo bem. Não tem nada a ver com o que vai ser solicitado, tá? Então, vamos lá. O que os novos Nobéis de Economia ou a escola novo institucionalista a qual pertence subestima que as instituições são endógenas. Assinale, eu, em geral, gosto logo de ler o comando da questão. Tá? O comando é este aqui. Eu gosto logo de ler o comando. É porque isso aqui me chamou a atenção, eu fui logo consertar isso aqui. Olha, assinale a alternativa em que a alteração do segmento em destaque tenha sido feita de acordo com a norma culta. Não leve em conta alterações de sentido. Um enunciado bem clássico da IDECAN. Ela não diz qual é o problema gramatical, tá? Mas a gente já verifica, olha, a qual pertencem. Veja, vai colocar, olha as outras alternativas. Então, isto é uma questão de regência mais o pronome relativo. Tá? Olha aqui o pronome relativo. Tá? Então, vamos lá. Veja, isso aqui está retomando o quê? A escola, né? Aí nós temos aqui o pronome relativo e aqui temos um verbo. E a gente vai verificar
predicação, a regência deste verbo. Não é? Quem pertence, pertence a. É um verbo transitivo indireto que pede a preposição a. Isto é a regência desse verbo. Então, quando houver uma questão de regência com pronome relativo, você tem que entender que a preposição ela vai vir antes do pronome. Vou colocar aqui a preposição. E o pronome é o quê? A qual. A fusão, sempre o primeiro a vai ser o quê? Preposição. Tá? E aqui eu tenho o a do pronome relativo. A fusão de a mais a elisão da preposição a, mais esse a do pronome relativo vai dar o quê, crase? E, portanto, o quê? O acento grave indicando a crase. Veja que aqui, na letra A, colocou o verbo participar. Então, vamos lá. Quem participa de. Isto é um verbo transitivo indireto que pede a preposição de. Quem participa, participa de. Preposição esta que vai ser colocada aqui, da qual. Porque essa preposição aqui é uma contração de mais a. Então, está errado. Vamos lá. A qual estão inseridas. Eu tenho essa locução verbal aqui, o verbo principal é inseridas. Então, vamos ver a regência. Quem está inserido ou inserida está inserida em. Pede a preposição em. Então, eu vou colocar na, porque na é em mais a também está com a regência errada. Aludem. O verbo aludir, ele é um verbo transitivo indireto que pede a preposição a. Preposição que vai vir para antes do pronome. Então, vamos colocar aqui a preposição a mais a qual vai dar o quê, crase? Coloca o acento grave. Errada também. Almeja. Gente, antes de analisar isso aqui, eu quero dizer a vocês que a IDECAN já colocou em outras provas estes verbos. Tá? Em mais de uma prova. Olha, o verbo almejar é um verbo transitivo direto. Ele pede complemento sem preposição. Então, não pode ter isso aqui, ó. Está errada também. E sabe por que a banca coloca o verbo almejar, que ela colocou já várias vezes? Porque, olha, o verbo aspirar, no sentido de desejar, no sentido de almejar, como sinônimo de almejar, este verbo aqui é verbo transitivo indireto e pede a preposição a. Assim como o verbo visar, no sentido de almejar, no sentido de almejar. Ele é um verbo transitivo indireto e pede a preposição a. Mas o próprio verbo almejar,
É verbo transitivo direto, ou seja, pede um complemento sem preposição. Então, o correto é letra E, né? A qual se vinculam? Se vinculam a que? É um verbo transitivo indireto que pede a preposição a, que vai para antes do pronome. Olha aqui, isso aqui é a preposição. A fusão de a mais a, qual, a mais a, vai dar o quê, crase? Olha aqui o acento. Correto. Beleza? Então, vamos lá. Veja bem. Uma questão, não é? De crase. Aqui a banca está contextualizando, de certa forma, dando uma ajuda. Mas você, no dia da prova, já tem que saber. Porque, assim que eu olho o enunciado, eu faço essa leitura de reconhecimento rápido. Sabendo disso, assinale a seguir a única alternativa em que o uso da crase é facultativo. Porque aqui ela está dizendo que a crase, o uso da crase é um assunto que costuma causar dúvidas. Há casos em que o assento da crase é obrigatório, outros em que ele é facultativo, outros e outros em que ele não pode aparecer. Para sua correta compreensão, é necessário que entendamos tanto a regência nominal quanto a verbal. Tá? Olha mesmo, toda vez que a gente for fazer uma questão de crase, a gente tem que olhar os aspectos regenciais. Existem 3 casos que não vamos olhar, e eu vou dizer aqui na questão. Beleza? Então, vamos lá. Ele quer um caso facultativo. Então, veja que aqui ele colocou, suas. E quando você encontrar o pronome possessivo, um pronome possessivo feminino, não é? Aí você diz crase facultativa. Será? Toda vez? Vamos olhar. Eu coloquei aqui um exemplo A, vou chamar de exemplo A e exemplo B. Eu disse, a sua casa é linda. Sua casa é linda. Veja. Um tem o quê? O artigo. E o outro não tem o artigo. Ou seja, o uso desse artigo é o quê? Facultativo. Tá? Então, veja bem. Quando você encontrar um pronome possessivo feminino, você deve olhar a questão da regência, os aspectos regenciais. E o que é isso, professora? Não é? Os aspectos regenciais, você vai olhar a relação entre o termo regente e o termo regido. O que é o termo regente? É o maestro, ele manda. E o regido obedece. Tá? Então, vamos olhar aqui. Então, olhar a regência, verificar que é um pronome possessivo, que ele é um pronome possessivo feminino, que ele é um pronome possessivo que está no singular e que ele é um pronome adjetivo. Tá? Então, eu coloquei aqui o verbo referir. Eu me referi. Este verbo, no sentido de fazer alusão a algo, é um verbo transitivo indireto, e ele pede a preposição a, tá? Aí eu vejo sua casa.
Ele é um pronome. Olha, já olhei o quê? A regência. Aí, ele é um pronome possessivo. Ele é um pronome feminino. Ele é um pronome que está no singular. E ele é um pronome adjetivo. Por que adjetivo, professora? Porque ele está acompanhando o nome. Ele está acompanhando o substantivo. Toda vez que um pronome acompanhar o substantivo, ele é pronome adjetivo. Nesse caso, a crase é facultativa, não é? Eu posso, se eu coloco assim, eu estou usando apenas a preposição. Eu me referi a. Se eu coloco assim, eu estou usando a preposição. Lembrar, o primeiro a é sempre o quê? Preposição. E estou usando o quê? O artigo. A com a vai dar o quê? Crase. Não é? Veja que no 2 eu repeti. Então, eu posso, ó, eu me referi, é a mesma coisa. A, colocando só a preposição, e aqui colocando a preposição mais o artigo. Eu me referi à sua casa e à minha. Veja que este pronome aqui não está acompanhando o nome. Ele não é pronome adjetivo. Não é pronome adjetivo. Então, nesse caso, a crase é obrigatória. Beleza? Aí, veja bem. Aqui, né, coloquei o mesmo verbo, que pede a preposição a. Pede a preposição a. Mas veja que aqui o pronome é tudo isso aqui. É possessivo, é feminino, mas ele está no plural. Aí a crase é o quê? Obrigatória. Não poderia ser este. E essa segunda não poderia ser este. Beleza? Agora vamos ver. Olha mesmo, eu coloquei o verbo conhecer. E aí nós vamos ver os aspectos regenciais. Esse verbo aqui eu referi, ó, regente, é o termo regente. Regente. Conhecer é o termo regente. Ele rege, ele manda. E veja que este verbo conhecer, vamos ver a predicação dele, a regência dele. Lembrar que os verbos podem mudar de transitividade. O contexto é soberano. Ó, quem conhece, coloca logo algo. E você vai ver se aparece a preposição. Quem conhece, conhece algo ou alguém. Veja, este verbo é transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Verbo transitivo direto pede um complemento sem preposição. Então, isso aqui eu não posso colocar. Agora, conheci, isso aqui é apenas, ó, o artigo. Eu posso colocar o artigo, conheci a sua casa, ou posso colocar sem o artigo. Isso aqui é o quê? Artigo. Já que este verbo é transitivo direto. Olhe mesmo o que a banca poderia fazer. Conheci a sua casa. Aí a banca vai e coloca, vou até colocar aqui outra cor, coloca um acento grave aqui indicando o crase. E ela diz mais adiante, em uma alternativa, não é? Que
Este acento grave é facultativo, porque diante de um pronome possessivo feminino no singular, a crase é facultativa. Não tem nada a ver. Por isso que é importante a gente analisar, a gente entender o porquê das coisas. Pelo amor de Deus, vamos apagar isso aqui. Tirar. Vamos lá. Ficou entendido? Então, vamos adiante. Vamos fazer a questão aqui agora, né? Então, ele quer facultativo. Maria agora é a chefe do setor, mas não está dando. Ó, eu tenho uma locução verbal aqui. O verbo principal é o verbo dar, que aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Está dando o quê? Muitas oportunidades. Objeto direto. A quem? Não é? A quem? Veja a preposição. Então, esse a aqui é a preposição. As suas. Então, a fusão de a com a vai dar crase. E essa crase aqui é o quê? Obrigatória. Veja que suas é um pronome adjetivo, está apontando para colegas. É um pronome possessivo, feminino. Mas por que obrigatório? Porque isso aqui está no plural. Beleza? Então, não é a nossa resposta. O debate está correta, mas é a nossa, não é a nossa resposta, porque a crase é o quê? Obrigatória. O debate entre os candidatos a prefeito começará às 19 horas, diante de horas crase. Isso aqui está correto. Esta crase é o quê? Obrigatória. Mas não é a nossa resposta, porque é facultativo. Uso facultativo. Beleza? Ó. Ele precisou se afastar do trabalho devido. Devido pede a preposição a. Sua é pronome possessivo feminino, está no singular e é um pronome adjetivo porque está acompanhando o substantivo o quê? Doença. Então, aqui está correto, mas eu poderia colocar só a preposição. Aqui é preposição mais o artigo. Então, aqui realmente é facultativo. Então, crase facultativa. Então, letra C. De quê? De certeza, de conteúdo concurso. Concursos. Eu amo quando aparece a letra C. Olhe mesmo. Olha aqui este caso. Oh. Veja isso aqui. Isso aqui, sabe o que é, gente? Vamos lá. Isto é uma locução. Eu tenho uma, duas, três palavras. É uma locução. E ela é uma locução prepositiva. 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 Por quê, professora? Porque a última palavra é uma preposição. E por que é feminina, professora? Feminina. Por quê? Nós temos aqui, ó, este substantivo que é feminino. A gente vai dizer à espera do médico.
ou a espera está sendo extenuante, está sendo longa. Eu vou dizer a espera ou o espera? A espera. Então, isso aqui é um substantivo feminino. Então, é uma locução, porque tem 3 palavras, locução, 2 ou mais palavras. Nós temos locução prepositiva, locução conjuntiva, locução verbal, locução adverbial, etc. Vamos lá. Locução adjetiva, não é? Então, veja bem, eu tenho aqui, nós temos, aliás, a frase aqui, né, gente? Eu estou mandando dizer, nós temos. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Locução prepositiva feminina. Então, é prepositiva. Para ser locução prepositiva, a última palavra tem que ser preposição. E feminina, porque substantivo aqui é feminino. Isto aqui está certo e é o quê? Obrigatória. É crase obrigatória. Tá? Veja bem, há 3 casos. 3 casos em que nós não vamos olhar a questão da regência verbal nem da regência nominal. Veja que aqui a banca disse, para sua correta compreensão, é necessário que entendamos tanto a regência nominal quanto a verbal. Correto. Agora, existem 3 casos, estou repetindo, né, gente? 3 casos que não precisa olhar os aspectos regenciais. 3 casos. 1, 2, 3. Quando houver uma locução prepositiva feminina, quando houver uma locução adverbial feminina, e quando houver uma locução conjuntiva, né, proporcional, não é? Existem 2. À medida que a proporção que. Ou seja, a crase é obrigatória e você não precisa olhar a regência. Beleza? Então, vamos lá. Olha mesmo. Então, aqui está certo, mas nossa resposta é a letra C. Comprei meu automóvel a prazo. Aqui, prazo é palavra masculina. Diante de palavra masculina, crase nem a pau. Crase não existe. Tá? Palavra masculina. Agora, quando, por exemplo, há uma exceção, quando houver o menino cortou o cabelo a Neymar, aí vai haver crase. Porque cortou o cabelo ao estilo, à moda Neymar. Neymar é uma palavra masculina. Mas por que tem crase, teria crase? Ó, cortou, vamos colocar aqui, né? Cortou o cabelo a Neymar. Porque aqui está a moda, ao estilo. Só nessa situação que pode colocar a crase antes de palavra masculina. Outra coisa, se eu dissesse assim, comprei meu automóvel, vou colocar outra cor aqui. Comprei meu automóvel à vista. Crase obrigatória. Por quê, gente? Porque isso aqui, ó, é uma locução adverbial feminina.
Quando você diz assim, eu comprei à vista. Se você não coloca o acento grave indicando a crase, o que é que vai acontecer? Parece que você está e você comprou à vista, a sua visão. Eu vendi, eu vendi à vista. Beleza. Se você tira isso aqui, parece que você vendeu o quê? A sua visão. Beleza? Muda o sentido. E fica um sentido sem lógica, sem coerência. Quem vai danado vender a visão, não é? Beleza? Então, qualquer coisa, se houver dúvida, pode colocar nos comentários que eu irei responder. Vamos a outra questão. Olha mesmo, já vou para o comando. Num período acima, a conjunção "e" não desempenha papel meramente aditivo. Ou seja, ela está dizendo que é uma conjunção aditiva, mas não é só aditiva. É isso que está dizendo. A boa leitura permite identificar seu sentido subjacente, que é de, ou seja, que está nas entrelinhas. Olha mesmo. Quando o "i", ele pode ser, vamos colocar aqui, ele pode apresentar três sentidos. Sentido de adição, o sentido de contradição e o sentido de conclusão. Beleza? Veja bem, vamos lá. Bastaria fazer as reformas institucionais, privatizar, desregular, liberalizar, e tudo seria resolvido. Veja, eu poderia, portanto, tudo seria resolvido. Por isso, tudo seria resolvido. Então, tudo seria resolvido. Isto é o quê? Ideia de conclusão. E outra coisa que eu vou dizer a vocês. Conclusão, quando for ideia de conclusão, está no paradigma de quê? Da oração coordenada, sindética, o quê? Conclusiva. Conclusiva. As orações coordenadas, sindéticas, não é? Sindéticas. Por que é chamada sindética? Isso aqui é um síndeto. Síndeto. Síndeto é sinônimo de quê? Conjunção. Não é? Se tem um síndeto, ela é sindética, e a gente vai dizer qual o valor, o sentido, tá? Lembrar que mesmo tirando esse "i", o sentido ficaria de conclusão, de adição, tá? Olha, as orações coordenadas sindéticas, 3 com a letra A, aditiva, adversativa, alternativa. C, conclusiva e explicativa. Então, isso aqui está no paradigma de quê? Da oração coordenada. Lembrar também que quando ela apresentar uma ideia de conclusão, tá? Aqui vai estar embutido uma ideia de consequência e aqui de causa. Por quê?
Primeiro se faz a reforma, as reformas, desculpa. Primeiro se faz as reformas. E qual é a consequência? Tudo seria, né? Bastaria fazer as reformas e tudo seria resolvido. Então, a resolução é uma consequência. E fazer as reformas é uma causa, porque eu primeiro faço algo que haja uma resolução, beleza? Agora, por que eu não vou dizer que é consecutiva? Não é? Toda vez que for uma conclusão, olha mesmo, eu digo assim, olha, eu vou colocar aqui, ó, já respondi, não é? Deixa eu ver se eu respondi. Conclusão. Ó, causa é subordinada adverbial, subordinada com concisão é concessão, adverbial concessão. Oposição pode ser uma sindética adversativa, uma subordinada adverbial concessiva, conformidade é o quê? Adverbial, tá? Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Você vai dizer assim, professora, olha mesmo, estudei e passei. Beleza. É isso que a gente quer e que vai acontecer, não é? Veja, nós temos duas orações, um verbo e outro verbo aqui. Duas orações. O período aqui é o quê? Composto. Beleza. Professora, este I, não é? Vou dividir aqui, ó. Isso é uma oração coordenada, sindética, aditiva, certo? Certo. Mas se a banca não colocasse essa opção e dissesse, estudei e passei, e dissesse que aqui há uma conclusão, há também, ó, estudei, portanto, passei, por isso, passei, por conseguinte, passei, então passei. Então, é por isso que a banca está dizendo, lá naquele exemplo, que não é meramente uma adição, existe uma conclusão aqui também. Beleza? Beleza. Aí, veja bem, você primeiro fez o quê? Ah, professora, primeiro eu estudei. Então, quando houver uma conclusão, também vai haver uma relação de causa e consequência, ó, porque primeiro você estuda, não é? Isso aqui é uma causa e aqui é uma consequência. Mas eu não posso classificar esta oração aqui como subordinada adverbial consecutiva. Se eu quisesse fazer com que ela fosse consecutiva, ó, estudei tanto e passei. Então, aqui eu teria uma consecutiva, subordinada adverbial consecutiva. Ou seja, aqui eu tenho a consequência e aqui eu tenho a causa. O que foi que, vamos dizer, sou eu, o que foi que eu fiz primeiro? Ah, professora, primeiro você estudou. Primeiro você estudou. E devido a isso, e por causa disso, houve esta consequência, que também eu posso chamar de efeito. E outra coisa importante para você verificar aqui, olhe mesmo, eu tenho
advérbio de intensidade aqui. Está intensificando a ação do estudo. Eu estudei tanto, professora, e passei. Que alegria, não é? É isso que a gente espera. Então, aqui, olha, quando você tiver tanto que, tão que, tamanho que, lembrar que toda vez que houver uma consequência, vai haver uma causa. A causa está na oração principal. E essa aqui está na oração subordinada adverbial. A consequência está na oração subordinada, que é adverbial consecutiva. Beleza? Eu estou indo além. Lembrar, infelizmente, aí aqui, ó, eu tenho uma oração coordenada assindética, e aqui eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva, que não é meramente aditiva, tem ideia também de quê? De conclusão. E como tem uma ideia de conclusão, não é? E de adição, eu tenho também causa e consequência, mas eu não posso dizer que é consecutiva, porque ela está num paradigma de quê? Das orações. Esse I é uma conjunção, o I é uma conjunção coordenativa. Beleza? Imagine que você dissesse assim: Deus me livre, professora, estudei e não passei. Vamos lá, vamos dividir o período. Estudei e não passei. Veja que isso aqui está dando ideia de quê? Contradição, oposição. Então, aqui eu tenho que colocar uma vírgula, porque tem ideia de oposição. Então, aqui é conjunção, não é? Coordenativa, adversativa. Isso, não é? Isto aqui é uma oração coordenada, sindética, porque tem um síndito, esse síndito juntando com um não, olhando o todo, não é? Coordenada sindética adversativa, tá? Aí você poderia me perguntar assim, eu estou aproveitando para fazer uma revisão, tá, gente? Ó, estudei e passei. Professora, eu poderia colocar uma vírgula aqui? Jamais. Vírgula proibida. Sabe por quê? Quando houver um I que tiver ideia de adição. E quem passou? Eu. Quem estudou? Eu. Este I está ligando orações com o mesmo referente, o mesmo sujeito. Nesse caso, a vírgula é proibida. Beleza? Agora, quando for oposição, quando o I for com ideia, né, uma conjunção adversativa, a vírgula é obrigatória. Vamos colocar aqui, obrigatória. Quando for mesmo sujeito, né, com ideia de adição, vírgula, proibida. Mas vamos trabalhar isso em pontuação. Olhar quando é que tem, ou se há situações que podem ter vírgula com o i no sentido de adição, mais adiante a gente vai ver, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. É óbvio que as instituições, as normas que organizam a vida social são fundamentais. O segmento entre travessões, num período acima, em relação ao que se enunciou anteriormente, desempenha valor semântico de.
não é? Olha mesmo. Nós temos aqui um duplo travessão, que eu poderia substituí-lo também por dupla vírgula, poderia até substituí-lo por parênteses. É óbvio que as instituições, veja que isso aqui, ó, é um aposto. E é um aposto explicativo. Ele está dando uma informação sobre as instituições, ele está ampliando a informação, ampliando o sentido. Tá? Então, é um aposto explicativo. E logo vai ser o quê? Uma ideia de quê? De explicação. Letra A. Isto é uma questão clássica de, vamos dizer, de pontuação da IDECAN, não é? Ó, exemplificação, enumeração. Não é exemplificação quando a gente coloca o exemplo concreto, não é? Enumeração. Se eu dissesse assim, é óbvio que as instituições, ó, é óbvio que as instituições são fundamentais. Aí, 2 pontos, tá? Colocar aqui, ó. É óbvio. Vou colocar não, porque já está aqui, ó. É óbvio que as instituições são fundamentais. Aí, vou escrever tudo não. Que as instituições são, é óbvio que as instituições são fundamentais. Aí aqui eu vou enumerar, né? É óbvio que as instituições são fundamentais. Aí, normas, leis, regulamentos, não é? Explicitação é quando algo que foi dito anteriormente, não está, deixou algo implícito e depois você vai explicitar. Vou dar um exemplo de especificação. As normas da escola. Ai, como ficou feio escola, né, gente? Vou fazer uma coisa mais bonitinha. As normas da escola devem ser seguidas, obedecidas, não é? Aí eu coloco aqui o código de conduta do aluno, papapá. Aí, veja bem, normas, código, o código de conduta do aluno. Neste campo, veja que normas, a palavra normas e código, elas pertencem ao mesmo campo semântico. Percebe aí? Normas generaliza, é um hiperônimo. E código especifica. Ó, especifica. Então, isso aqui é um hipônimo. Houve aqui uma especificação.
Beleza? Então, letra A. Cuidado com uma coisa. Geralmente, as pessoas dizem assim. Eu já vi até professores dizendo isso. Toda vez que for explicação, você pode trocar por porquê, pois, já que, nem sempre, gente, tá? Porque a explicação, não é? Ela pode aparecer como um aposto explicativo, ela pode aparecer como uma oração subordinada adjetiva, explicativa, tá? Que pode vir, né? Entre vírgulas, ou duplo travessão, ou parênteses, beleza? Então, vamos lá. Olha mesmo. Questão 8. A questão 8, gente, está simplesmente dada. Dada. Veja bem, Penalva, ela quer a oração destacada num período apresenta valor. E eu tenho um para. Quando para puder ser substituído por a fim de, né? A fim de, vai ter ideia de quê? Finalidade. Ó, Penalva também aposta na vacinação, né? Para assegurar quadros cada vez mais leves e com menor invasão viral, a fim de assegurar quadros. Isso é a finalidade, tá? Então, letra B. Sempre vai ser final? Não. Para alguns brasileiros, infelizmente, né? Para alguns brasileiros, a vacina é, para alguns brasileiros, a vacina é perigosa. Tem gente que não está se vacinando mais, né? Mas vamos deixar para lá. Eu quero, não vou entrar nessa, né, vamos dizer, nessa seara aqui. Eu quero mostrar que esse ó, para alguns brasileiros, para alguns médicos, já vi até gente falando isso, né? Conforme, segundo alguns brasileiros, de acordo com alguns brasileiros, esse para aí da ideia de conformidade. Ó, para Fabiana, a educação transforma vidas. De acordo, segundo Fabiana, conforme Fabiana, e da ideia de conformidade, tá? Proporcional. Quando eu posso dizer a proporção, a medida, ou à medida que me vacino, sinto-me segura. Ó, à medida que, a proporção que me vacino, sinto-me segura. Quanto mais me vacino, mais me sinto segura. Isso é proporção. Significa que acontece simultaneamente, tá? Causa. É, vamos colocar com ideia de causa. Uma vez que me vacinei, não fiquei gripada.
Lembrar, causa e consequência andam juntas. Olha mesmo, aqui, ó, uma vez que me vacinei, vamos olhar o todo, tá? Ninguém olha nada separado. O contexto é soberano. Aí você vai. O que foi que você fez primeiro? Diga aqui. O que foi que você fez primeiro, minha filha, meu filho? Ah, professora, eu primeiro me vacinei. Então, primeiro aconteceu isso. Aconteceu esta ação. Que esta ação, que é uma causa, ela trouxe o quê? Uma consequência, ou seja, um efeito. Só que o elemento coesivo ó, está aqui. Então, aqui é uma oração subordinada, adverbial, causal. E a consequência está na oração principal. Condicional. Se eu tivesse me vacinado, se eu tivesse me vacinado, ou seja, é uma condição. O que é que poderia acontecer? Se eu tivesse me vacinado, teria menos gripe, ou teria uma gripe suave, ou não teria gripe. Ou seja, teria, futuro do pretérito, algo hipotético. Geralmente, o futuro do pretérito é algo, é uma hipótese. Está atrelada a uma condição. E qual é a condição? Olha, se eu tivesse me vacinado, não é? Aqui, consecutivo. Eu tive tantos cuidados, não é? Eu tive tantos cuidados que não adoeci. Ou seja, eu me cuidei. Ó, eu tive tantos cuidados que não adoeci. Primeiro, o que foi que fiz? Eu me cuidei. Eu tenho aqui a causa. Ó. E a consequência, olha aqui o elemento coesivo. Aqui é a oração principal. A consequência veio na oração subordinada. Isso é uma subordinada adverbial, causal não, consecutiva. Quando a consequência, o efeito, vier na oração subordinada, ela é adverbial consecutiva. E a causa vem na oração principal. Beleza? Vamos embora. E isso aqui é a ideia de que finalidade. Portanto, isso aqui é uma oração subordinada adverbial final. Beleza? Vamos lá. Gente, uma questão simples também. Vamos lá. Olha mesmo. Aqui está se trabalhando a questão da estrutura da palavra, tá? Vamos lá. Os elementos mórficos, os morfemas. E eu gosto, sabe, gente, de fazer uma metáfora. Por exemplo, o nosso, eu tenho aqui, ó, meus braços, minhas pernas, não é? Tudo isso aqui, muito mais,
braços, pernas, tronco. Tudo isso compõe o quê? O meu corpo, o meu organismo. Então, aqui, os braços são morfemas, são partes, tá? Os morfemas são as pequenas partes de uma palavra, tá? Então, assinala a alternativa em que o elemento indicado na palavra seja vogal temática. Veja bem, a vogal temática, ela pode ser uma vogal temática verbal ou pode ser nominal. Ó, verbal, verbal, amar. Então, o verbo amar, ele é formado de pequenas partes. Essas partes que vamos analisar são os elementos mórficos, são os morfemas. Então, vamos lá. Amar. Ó, nós temos aqui a vogal temática, que diz que esse verbo é de primeira conjugação, porque é a primeira vogal. E aqui, ó, AM é o radical, tá? O R é o quê? Uma desinência de quê? De infinitivo. O radical é a palavra mais importante, é a parte mais importante. Por quê? Porque é nela que reside o significado, né? A parte mais importante. Quando eu uso o radical mais a vogal temática, eu tenho o quê? O tema, que é o quê? Radical AM, a vogal temática, a, ama. Ama é o quê? O tema. E nominal. O que é uma vogal temática nominal? Olha mesmo. Eu tenho a palavra livro. E eu tenho aqui, ó, o radical até o R. Livro, livraria, livreiro e assim por diante. Professora, e este O é o quê? É uma vogal temática. Sabe por que uma vogal temática? Professora, eu pensava que era desinência. Não, não é desinência. É vogal temática. Por que não é desinência? Porque não existe livra. A livra. Eu comprei a livra. Existe? Não, eu comprei o livro. Eu comprei um livro. Eu comprei 2 livros. Esse O aqui é vogal temática. E o que é desinência? Eu digo gato. Aí, gata. Ó, isso é uma desinência. Desinência de gênero. Gatos. Desinência de número. Gatas. Desinência de número. É isso. Aí, veja bem. Letra A. Genômica. Eu fiz uma pesquisa genômica. Isso é um adjetivo. Eu fiz um estudo genômico, que é um estudo do genoma, né? Que estuda o genoma, né? Então, isso aqui é o quê? Desinência. Não é a nossa resposta. Fraqueza. Existe fraquezo? Fraqueza é um substantivo. Um substantivo, aqui é um adjetivo, né? Aqui é um substantivo abstrato. A fraqueza do meu corpo, a fraqueza das minhas ideias, a fraqueza, mas eu não posso dizer o fraquezo, não existe. Então, este A aqui, ó, é o quê? Vogal
matemática. Letra B. Não é? Por exemplo, longa. A vida é longa. O estudo é longo. O estudo é longo, né, para concurso. Não é verdade? A vida é longa. Isso aí é um adjetivo. O estudo é longo. Isso aqui é o quê? Desinência. Ela é tranquila. Ai, vou tomar uma aguinha, gente. Morrendo de sede. Ela é tranquila. Adjetivo também. Ele é tranquilo. Desinência. Controlada. Ela é controlada. Ele é controlado. Adjetivo. Tá? Então, desinência. Ficou entendido? Então, letra B. Vamos para a 10. Assinale a alternativa que contém a correta relação de concordância verbal. Olha mesmo. Ela diz: perfil idear. Idear está aqui, ó. Não é possível idear, não é possível idealizar, tá? Então, a banca está dizendo que o sujeito do verbo idear, idealizar, que pode ser, né? É perfil. E está errado. Vamos ver o porquê. Olha mesmo. Nós temos aqui um período composto. Temos este verbo e temos este verbo. Então, um e outro verbo. Não é? Não é possível. E aqui eu tenho a oração principal. E veja que eu posso substituir tudo isso aqui por isto. Ó. Não é possível isto. A oração principal, olha a dica que eu vou dar. Quando a oração principal houver um verbo na terceira pessoa do singular, você vai fazer um teste. Antes, eu disse, não é possível. Ó, não é possível isto. Toda vez que eu puder substituir a oração por isto, significa que a oração é subordinada substantiva. Mas, professora, cadê a conjunção integrante? Porque não tem um elemento coesivo. E veja que o verbo está no infinitivo. As orações subordinadas, né? Que elas têm asa e não podem voar, porque elas são dependentes sintaticamente, e elas são adjetivas, substantivas e adverbiais. Então, quando for substantiva, ela pode exercer 6 funções sintáticas. Para eu saber a função sintática que ela exerce, eu tenho que voltar à oração principal. E aí vem o bizu. Olha mesmo. Toda vez que a oração principal, vem cá, escuta o que eu vou dizer e faça, porque dá certo, viu? Dá certo. E fui eu. Eu criei esse bizu, porque quando eu dava aula em colégio, não é? Veja bem, que é o 9º ano hoje em dia, os alunos estudavam isso. E é muito difícil para entender. Então, eu criava, sabe, bizus, que na época chamava bizu, é porque eu sou antigona, tá? Faz 200 anos que eu dou. Ave Maria. Vamos embora.
Olha, veja, a oração principal tem um verbo na terceira pessoa do singular. Eu sou, tu és, ele é. Aí você vai fazer este truque. Ó, coloque ele ou ela e leia o período todo. Ele não é possível idear nada mais puro. Tem sentido isso, minha gente? Professora, tem não. Vamos colocar ela. Ela não é possível idealizar, vou dizer idealizar porque fica mais. Idealizar nada mais tem sentido? Não tem. Significa dizer que a oração principal não há sujeito. Que o sujeito dela é a outra oração. Esta oração aqui é sujeito da oração principal. Então, qual é o sujeito de não é possível? Isso aqui, ó, está totalmente errado. Qual é o sujeito da oração principal? Idear, nada mais puro e harmonioso. Professora, eu não entendi ainda. Aí vamos fazer o seguinte. Olha mesmo, vou comprovar por A mais B. Não é possível. E eu disse o quê? Que a outra oração eu poderia substituir por isto. Não é possível isto. Vou colocar aqui, ó. Não é possível isto. Aqui eu tenho apenas uma oração, porque eu tenho apenas um verbo. O que não é possível? Isto. Sujeito. Está na ordem direta, o sujeito lá no final. O que não é possível? Isto, sujeito. E o que é isto? Idear, nada mais puro e harmonioso, né, do que o perfil dessa estátua de moça. Então, esta oração aqui é subordinada, substantiva, subjetiva. E ela é reduzida, ó, porque não tem um elemento coesivo. Não tem um elemento coesivo e o verbo está na forma nominal, no infinitivo. Então, isso aqui está completamente errado. Qual é o sujeito de idealizar? Qual é o sujeito de idear? Não é. Não, como. Peraí, gente. Não é o sujeito de idealizar. Vamos lá, vamos apagar aqui essa coisa. Qual é o sujeito? Isso aqui não tem nada a ver. Qual é o sujeito de não é possível? Qual é o sujeito de não é possível? Qual é o sujeito da oração principal? Isso aqui, tudinho. Idear nada mais puro e harmonioso do que o perfil dessa estátua de moça não é possível. Beleza? Vamos lá. Olha mesmo. A letra B tem o si, não é? Vamos olhar aqui. Aí está dizendo que esculpiam-se. O sujeito de esculpiam-se é o quê? Contou. Então, vamos lá. Eu tenho um si. Esse si está se referindo a este verbo, que é um verbo transitivo direto. E quando o si estiver atrelado a um verbo transitivo direto, ele pode ser duas coisas, ou pronome reflexivo ou partícula passivadora. E pelo próprio contexto, a gente verifica que não é um pronome reflexivo. Que reflexivo, ele se cortou, ou seja, ele praticou uma ação e ele recebeu uma ação. Esse se é pronome reflexivo, tá? Quando o se, olha, quando o se estiver atrelado a um verbo transitivo direto, esse se
pode ser duas coisas, ou pronome reflexivo ou um PA, ou seja, partícula apassivadora. Pronome apassivador. E esse se aqui é um PA. E quando a gente tem um PA, ó, esse se é um PA, uma partícula passivadora. E quando a gente tem uma partícula passivadora, nós não temos objeto direto, nós temos um sujeito paciente. Então, os contornos é o sujeito paciente. Isso é uma voz passiva sintética. Certo? E poderíamos passar para a voz passiva analítica, por exemplo. Beleza? Então, isso aqui está certo. Letra B. Vamos lá. Trabalho irrealizado. Que sublime trabalho de fluorescência animada não realizara, destaca realizar. Quem realizara? Quem realizara? A natureza. A natureza, não é? É realizara, não é? Então, isso aqui é o sujeito do verbo realizara. Que sublime trabalho de fluorescência animada não realizara a natureza nessa mulher, não é? Então, aqui, não é? Isso aqui, ó, a natureza não realizara sublime trabalho, né? Trabalho é objeto direto do verbo realizar. Beleza? Então, errado. Olha mesmo, influência e tinha exercido. Vamos destacar aqui, tinha exercido. A influência misteriosa que um espírito superior tinha exercido na revolução operada em sua pessoa. Quem tinha exercido? Um espírito superior, que é o sujeito desta locução. Então, errado. Tinha um desses talhes flexíveis e lançados, que são hastes de lírio para o rosto gentil. São e hastes. Primeira coisa, olha mesmo. Esse que aqui, vamos ver qual é a classe gramatical dele. Veja, vou dividir aqui, antes do elemento coesivo. Tinha um desses talhes flexíveis e lançados, tá? Que são hastes. Este que está retomando talhes flexíveis e lançados, tá? Então, vou fazer de conta que isso aqui nem existe. Vou ver, ó, isso aqui está retomando o quê? Talhes flexíveis e lançados. Veja que eu poderia colocar os quais. Então, esse que aqui é o que? Pronome relativo. E quando ele for pronome relativo, ele exerce uma função sintática. Vou colocar o antecedente dele aqui, ó. Talhes, só talhes. É a palavra que ele está substituindo. Ele está substituindo esse antecedente aqui. Vou fazer de conta que isso aqui não existe, para você não se atrapalhar. Ou seja, isso aqui está, o antecedente dele é o quê? Tais, tá? Então, estou colocando aqui, ele está substituindo tais. E eu tenho este verbo aqui, não é? Aí eu vou perguntar o verbo.
colocar outra cor. O que é haste? Thales. Thales é sujeito. Só que a palavra Thales não foi escrita aqui. Qual é a função sintática do quê? É a função da mesma palavra que ele substitui. Então, esse que é o quê? Sujeito. Qual é o sujeito do verbo ser? Que? Beleza? Então, está errado. Bom, gente, nós temos aqui o gabarito. Qualquer dúvida ou quaisquer dúvidas, passe uma mensagem que eu irei responder, elucidar a sua dúvida ou as suas dúvidas. E outra coisa, se desejar fazer um preparatório, um cursinho de português para o concurso do Estado ou da Prefeitura Municipal de João Pessoa, entre em contato com o conteúdo concursos, tá? E faça sua matrícula. Nós temos vários tipos de cursos, tá? Uma turma na semana, uma turma no final de semana, e também outras possibilidades. Entre em contato conosco, tá? E espero ter contribuído e até a próxima aula aqui no canal. Um beijo. Tchau, tchau.